Ainda, né? Bom, aula 2, bem-vindo, Arca de Noé e eu com isso. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui juntos, obrigado pelo tempo, pela liberdade que temos para estudar a sua palavra. Muito obrigado por isso. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar esse tempo para que nele possamos ser edificados, porque a tua palavra é sempre luz para as nossas vidas. E nós então pedimos a sua ajuda, a ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, gente, fazendo uma breve revisão, só olhando para os slides do que aconteceu na aula 1. Nós falamos então sobre o início ali, o background do Gênesis 5, falando sobre a genealogia, aí todas as informações daquela genealogia, começando ali com Enoque. Nós fragmentamos isso num gráfico para a gente entender quanto tempo viveu e o que aconteceu durante a vida desses personagens importantes. A morte de Matusalém no ano que começa o dilúvio, um grande ponto importante relacionado com o filme. Depois nós pulamos para Gênesis 6, quando pensamos sobre os termos, né? Filhos de Deus, as filhas da terra, os Nefilims. Aí fizemos uma análise das duas genealogias principais, a de Caim e a de Sete, que é uma das possibilidades de interpretação do Gênesis 5. Aí investigamos o termo, né, Binei Elohim, lembra dos filhos de Deus, falando deles como anjos. Depois sobre os Nefilim, gigantes. Passamos pelo livro de Enoque. Aí eu comentei que na própria Bíblia, no Novo Testamento, nós temos ali na Epístola de Judas uma menção do livro de Enoque, o que é um negócio muito relevante, né, no verso 14, porque Judas, o meio-irmão de Jesus, citando um livro apócrifo, o que é um negócio, né, complicado, mas que acontece. Ele está citando, não necessariamente reafirmando inspiração nenhuma, mas coloca aquilo no texto dele como algo relevante, algo que ele acredita, porque se ele não acreditasse, ele teria colocado e teria criticado, como às vezes Paulo faz, né? Criticando as escolas gregas. Ele coloca assim: vocês comeremos, beberemos, pois depois morreremos. Crítica! Mas o irmão de Jesus não critica. Ele menciona, então dá um ponto, né? Então dá um ponto para a teoria que se levanta com o livro de Enoque. Aí falamos sobre Pedro, que conclui ali a Bíblia, dizendo sobre o ministério de Jesus com o mundo dos espíritos, a ligação de Noé, inclusive com isso, né? Que como Deus salvou nos dias do dilúvio, quando a água serviu como julgamento, e que essa água hoje é representada pelo batismo. Assim nós terminamos então a aula 1, e aí nós vamos começar então fazendo esse link de que no segunda epístola de Pedro, capítulo 2, 1, 5, nós temos essa última afirmação: mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então eu vou começar com esse ponto. Preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Primeiro ponto, lá no filme nós vemos então entrar na arca um número que é diferente do que a Bíblia nos diz. Número 1. Número 2. Essa cena que nós temos aí na foto, todo mundo correndo para a arca, o texto também não nos fala a respeito disso. O texto não nos fala de gente desesperada tentando entrar na arca. Agora, uma pergunta bem óbvia. Seria isso algo bem possível de acontecer? Claro que sim. Se você estivesse ouvindo uma história que tinha um barco sendo construído e que finalmente a história que todo mundo achava que era mentira se tornou realidade, você e eu correríamos para ela. É óbvio que nós faríamos isso. Mas o ponto inicial que eu quero me deter é os 8. Aí nós temos as 8 pessoas, nós temos esse próximo slide com a fotinho ali dos filhinhos de Noé no filme. Então vamos lá, todo mundo, Gênesis 6, verso 8 a 10, diz assim como está aí: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, o Senhor mostrou misericórdia, o Senhor mostrou compaixão, o Senhor mostrou interesse misericordioso. Tudo isso é o que diz isso do original. O
Senhor olhou para ele e deu ali uma salvação por tudo que Deus é claro, mas Deus estendeu o que ele é, amor, compaixão, misericórdia, benevolência, para este homem. Olha que interessante, o texto primeiro fala que Deus mostrou. Aí vem, na continuidade, o porquê que Deus fez isso. E o porquê que Deus fez isso não é porque Deus simplesmente, nesse momento histórico, escolheu. Como em alguns momentos do Antigo Testamento. Deus escolhe e não nos dá muitas justificativas sobre isso. Fala, fulano de tal agora é o cara da vez, da história. Nesse caso, não. Nesse caso, tem um porquê. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Aqui o justo e íntegro, para você entender a profundidade disso, e isso eu acho maravilhoso na Bíblia, porque nós estamos no Gênesis. E aí tem uma frase que a gente conhece, não do Gênesis, mas da Bíblia, quando se fala de fé e de justo. Qual que é esse verso principal que une justo e fé na Bíblia? O justo viverá pela fé. Né? Isso é uma palavra clássica, que é repetida por Paulo, que ela aparece no Novo Testamento, mas ela, na verdade, é do Antigo, é do profeta. Então, o que nós temos nisso? Nós temos a nossa concepção maior de como um justo deve viver pela fé, nesse texto que é a repetição do Antigo para o Novo, de forma que vira a verdade máxima de como um justo deve viver. Tudo bem? Um justo deve viver pela fé. Você lê isso, não tem motivo de grandes explicações. Ele tem que acreditar naquilo que ele não vê. Legal. O que é fé? O fundamento, é a fé, a certeza daquilo que a gente não vê, mas a gente crê. A gente também não sente, mas a gente crê. Fé tem a ver também com fidelidade. Porque fé é a manifestação da fidelidade, ou fé é a fidelidade em prática. Concorda comigo? Fé é fidelidade em prática. Você acredita, mas não é fiel àquilo que você acredita, na verdade você não acredita de corpo e alma, você acha interessante. Como alguns falam, não, acredita em Deus? Acredita em Deus. Mas o que isso interfere na sua vida? Nada, Deus está lá, eu estou aqui. Então, a fé genuína ela está conectada com fidelidade. Tudo bem, essa é fé. E o justo? Porque o justo viverá pela fé é o conceito que a gente entende bíblico. Quem é o justo? Aí você pega para responder essa pergunta, que vai ser ali massificada pelo apóstolo Paulo, repetida, o justo viverá pela fé. Como foi dito, o justo viverá pela fé. Aí você tem que voltar para o Noé. Para explicar a beleza do que Paulo faz, você tem que ir para Noé. E aí Noé era um homem justo, em hebraico é tzadik, e tzadik significa um cara reto. É o mesmo íntegro lá do Salmo, que habitará na casa da presença de Deus. Lembra? Aquele que tem integridade. Então Noé é o template, Noé é o modelo de alguém que ganha esse termo inicialmente na Bíblia, como o justo, e é esse mesmo termo no hebraico que aparece depois no verso, o justo viverá pela fé. Olha que coisa importante. Então, ele é o modelo. Grava isso na sua mente. Porque lá no final da nossa aula, quando a gente chegar, nós vamos ver aquele problema do Noé no final. Lembra quando ele se embebeda? E aí, a gente tem que analisar esse negócio também. Mas Noé é o modelo. Ele é o tzadik, ele é o justo, ele é íntegro entre o povo de sua época. E ele herda algo dos seus antepassados. De um antepassado que foi alguém muito importante. O texto diz que ele andava com Deus. De quem que ele herdou isso? Enoque. Porque nós lemos esse texto, nós lemos que Enoque andava com Deus e ele já não era. Então nós temos, vamos voltar lá para a gente só relembrar a genealogia, para você visualizar isso, que eu acho que vale a pena. Olha lá o nosso amigo aqui. Nós temos aí Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Lameque, pai de Noé, o avô Matusalém, o bisavô. Olha que interessante. O bisavô
de Noé, então é esse que anda com Deus. E depois isso volta na vida de Noé. Agora olha que interessante, é o bisavô. Mas seu papai, Lameque, quando ele nasceu, lembra do texto que nós lemos? Que ele percebeu que finalmente vai vir esse aí, esse homem vai vir e ele vai trazer o quê? Descanso. E ele vai trazer o quê? Um novo momento. Então havia uma expectativa. Se você tem expectativa de que seu filho, que a sua filha, vai ser alguém que vai gerar algo bom, eu pergunto para você, que tipo de ambiente você vai querer dar para o seu filho e para sua filha? Positivo ou negativo? Positivo, né? O óbvio. Como é que você dá um ambiente positivo? Se você acha que ele vai trazer descanso, que ele vai trazer algo bom, que ele vai fazer diferença, a resposta é, você vai tentar ensinar para ele o que é a diferença no seu ambiente familiar. Por que eu estou dizendo isso? Porque com certeza Noé herdou na sua casa um ambiente harmonioso. Um ambiente harmonioso. Eu estou estudando no momento sobre a metodologia do Suzuki, que é um japonês que ele fala bastante sobre educação de crianças. E ele chega a dizer que não há ser humano sem talento. Uma expressão muito forte. Não há ser humano sem talento. Mas há uma criança que nasce num ambiente onde ela não é exposta a nada que possa gerar um talento. Aí essa criança está fadada realmente a não desenvolver nada. Aí mais tarde vão falar, ela não tem talento. Então eu não vou pôr, por exemplo, ela para estudar arte, porque não tem talento. E o Suzuki chega a dizer o seguinte, olha, ouve isso, os que gostam de música, que quando uma mãe e um pai falam assim, eu sou desafinado, eu canto fora do tom, por isso que meus filhos são desafinados. Na prática, o Suzuki diz que, na verdade, o filho ficou desafinado porque ouviu a mãe cantar desafinado. Então, ele está sendo fiel ao que ele ouviu. Que a captação dele ou dela foi tão perfeita, captou de papai e mamãe de maneira absoluta, e ficou com papai e mamãe desafinados. Mas não é pela hereditariedade. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, voltando do Suzuki para o Noé, eu acredito que aquele que nasce com essa profecia paterna, ele vem para gerar descanso, ele vem para mudar o contexto. O que você faria pelo seu filho, mesmo você conhecer o Suzuki? Você daria o melhor, você teria esse temor, você daria esse ambiente, essa ambientação para essa criança desenvolver isso. Então Noé depois cumpre o seu destino. Ele era homem justo, ele era íntegro, entre o povo da sua época, e ele copiou o bisavô Enoque, e ele andava com Deus. Como ele andava com Deus, infelizmente a gente não sabe. Assim também como a gente não sabe como Enoque andou com Deus. Como que era esse negócio? Porque se você falar assim, o que nós temos então de definição bíblica sobre andar com Deus? Literalmente, nós temos então somente Deus que vai visitar Adão e Eva lá em algum momento da tarde e se manifesta ali naquela brisa, naquele momento, e tem um momento, né? Um momento ali com o primeiro homem. A Enoque, nós não temos essa ideia, porque a Bíblia não fala assim, e Deus se encontrava com Enoque, eles tinha um momento de comunhão devocional. Ou Enoque era um homem de muita oração. E Deus o ouvia, então eles andavam juntos no sentido de um está conectado com a gente não sabe. Noé da mesma forma, como que ele andava com Deus, a gente não sabe. Pergunta ótima para o céu também, como que era esse negócio, como que você andava com Deus? Porque o mundo estava pegando fogo ao seu redor, certo? Não era um ambiente, eu disse que a minha tese é que ele teve uma ambientação favorável, boa em casa. Não significa que fora, porque fora o negócio estava feio. Mas tinha um porto seguro que o fez acreditar no Deus da sua família. Porque é um negócio fantástico. Porque quando você tem essa ambientação de Deus na sua casa, no seu lar, essa é a nossa responsabilidade, você pode ser afetado pelo mundo externo, você fala, não, o externo não é o que eu quero o interno. Porque o interno é melhor do que o externo. E essa é a escolha. E aqui que vem o ensino a criança no caminho que ela deve andar. É a chance de você ter influenciado ela bem. Noé gerou 3 filhos, Gênesis aí ainda no capítulo 6, Sem, Cam e Jafé.
temos esses 3 nomes, nós vamos entrar neles no futuro, bem profundamente, mas 3. Então, de modo que nós temos a prova bíblica de 4 homens na arca, 4 mulheres na arca. Ponto final. Além disso, nós não temos nenhum outro texto que fale de qualquer outra pessoa dentro da arca. Vai agora para o capítulo 6, verso 12. Diz assim: ao ver como a terra se corrompera, corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Quão séria é essa frase? Eu acho que só dá para entender a seriedade dessa frase numa referência a Sodoma e Gomorra. O que acontece em Sodoma e Gomorra? Qual que é a conversa de Abraão com Deus sobre destruição de Sodoma e Gomorra? Mas se tiver. Se tiver quantos? Começa com 50. Começa com 50. E vai... Começa com 50 e vai abaixando até 5. Vai baixando até... Não tem. Numa cidade. Não tem. E Deus tentando deixar claro que se tivesse... Opa, fazer alguma coisa por causa desse pessoal aí. Vou fazer alguma coisa. Só para estender um pouquinho. Lembra-se que é por causa disso, a Sandra vai lembrar, Sandra Aguirre, que por causa disso os judeus fazem o quê? Na manutenção da religiosidade e espiritualidade, baseado nesse contexto, lembra disso? É porque eu lembro que você estava em aulas bem passadas quando eu falei sobre isso. Que sempre tem que ter, numa comunidade judaica, no mínimo 10 caras que a gente sabe que eles estão ali fazendo, cumprindo com a sua espiritualidade. Isso não é falado dessa forma, né? Isso não é falado assim, olha, vamos lá, mas existe uma certa preocupação ali inerente de que tem que ter ali. Por que o governo de Israel, por exemplo, até banca, uma das brigas dentro de Israel, banca os religiosos para estudar e não fazer mais nada da vida? O cara não faz nada, ele só estuda. Não que estudar não seja um trabalho, estudar é um trabalho. Mas ele fica, muitos deles enrolam, não está estudando nada, né? Tá lá, fica lá que não quer trabalhar. O cara não quer trabalhar. Então ele bate o cartão lá no seminário, passa lá algumas horas e vai fazer não sei o quê. Por quê? Para manter esse conceito de que eu tenho que manter alguns justos, para que não haja destruição. É interessante, né? No contexto evangélico cristão, não que a gente pense assim, mas sempre existe um pessoal também, eu acho que isso acontece em qualquer igreja, ou talvez na sua maioria absoluta, o pessoal, que é o pessoal do joelho, é o pessoal do compromisso, é o pessoal da seriedade, é o pessoal que ama a palavra, sempre tem essa minoria dentro de um coletivo grande. Não tem? Já perceberam isso? Sempre tem, sempre tem. Eu também. Sempre tem. E é impressionante como isso se reproduz. Então, o texto deixa uma evidência clara. Todo mundo está corrompido. Muito sério isso. Muito sério isso. Pergunta. Porque a gente compara o momento que a gente vive com o momento de Noé. Toda a humanidade nossa está vivendo completamente corrompida hoje. Por quê? Por que não? Por que não? É porque recebemos através de Jesus uma nova vida. Porque senão, eu acho que já tinha ido antes. Durar 2000 anos de história, depois de Cristo, foi porque Cristo veio naquele momento. Se Cristo não tivesse vindo, e aqui que eu entendo que Paulo diz, e chegando à plenitude dos tempos, o momento exato, se não chega ali, a coisa já não teria durado. Mas porque Jesus veio, porque Jesus deu essa nova vida, esse novo ritmo, o mundo ainda não foi destruído. De modo que, quando você então quiser responder essa pergunta, o mundo de Noé estava pior do que hoje? A resposta, ao meu ver, é sim. Sim, porque não existia a presença do Espírito Santo manifesto através da igreja, dos chamados para fora, dos que carregam as marcas de Cristo, dos cristãos, que mesmo pecadores, como continuamos
a ser, certo? Não vivemos na prática absoluta do pecado dizendo faço mesmo e ponto final. Não, a gente faz e se desespera quando faz, e fica triste quando faz, e quer melhorar, e não quer morrer fazendo. Né? Eu não quero, Senhor, me livre desse negócio. Então, na comparação dos mundos, o mundo de Noé com certeza era um grau violento. Aí eu te pergunto, se nós vivemos num mundo onde 200 e tantas crianças, meninas, são sequestradas por grupos extremistas e que deixam pais desesperados por causa da loucura, né, do islamismo radical, eu te pergunto, como é que não estava o mundo da época de Noé? Nós vivemos num mundo de crucificação de gente ainda, né, como aconteceu lá na Síria agora há pouco tempo. Como é que não estava o mundo da época de Noé? Se existe o que existe no mundo de hoje, eu te pergunto, como é que era viver num bairro em Sodoma? É legal para a gente comparar isso. E eu acho que essa é a definição que a gente pode dar da diferença, que hoje nós temos um outro povo. O que isso traz sobre mim e sobre você? De imediato. Matou, Sandra. Responsabilidade. Responsabilidade. Que por causa do seu amor aos eleitos, a casa não caiu ainda. E porque ele crê e quer nos usar como eleitos para tocar mais alguns. Então é sério demais o que a gente está fazendo aqui na Terra. Continuando, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a Terra se encheu de violência. Por causa deles, eu os destruirei juntamente com a Terra. Eu os destruirei juntamente com a Terra. Então Deus está dizendo que a terra física, a terra natureza vai ser castigada por causa do ser humano. Lembra dessa expressão, a terra clama esse sangue inocente? O que a gente faz na terra parece que tem um impacto não só das disfunções da ecologia, porque a destruição do homem, por exemplo, da ecologia, é literalmente uma disfunção humana. Um homem que não consegue... Quando eu estou andando na rua e vejo alguém assim, pegando lá, acabou de fumar um cigarro, joga no chão, sujando o chão, eu falo assim, é brincadeira. Você quer fumar, é problema seu, fume o que você quiser, é problema seu. Mas quando você pega lá e joga, é problema nosso. Né? Você está falando, eu não estou nem aí para o mundo. Eu queria que todo mundo fizesse isso e que não houvesse coleta. Você imagina, já parou para pensar se não houvesse coleta de bituca de cigarro no chão? Quanto tempo duraria até a gente ter que andar com uma enxada na mão? Exatamente, nós estamos andando em espuma já, talvez. Com certeza, talvez não. Então, a Terra, ela reflete aquilo que o ser humano é, o ser humano faz. Tom Jobim pôs isso numa música muito bonita e ele diz que Deus vai chegar e vai perguntar where is the green, where is the blue? Cadê o verde, cadê o azul? Where is the paradise I've made for you? Cadê? Porque vocês acabaram com tudo. Vocês conseguiram destruir tudo, porque é um reflexo. Então Deus aqui nesse momento, a sua ira afeta ao ponto de exterminar com gente, com o ser humano, e exterminar com a natureza, e recomeçar a natureza. Por isso que eu gostei muito quando, no filme, o diretor pôs essa ideia de Noé falando, Deus vai preservar os inocentes. Quem são os inocentes? Os animais. O filme traz essa frase. Esses são os inocentes. Eu acho que é interessante pensar dessa forma. O animal está lá, né, na dele. Mesmo que ele seja um predador, mesmo que ele seja um perigo venenoso, mas é um inocente. Eu confesso que eu tenho que, às vezes, pedir perdão para a Fox lá de casa. Ela é inocente, mas quando ela entra no meu jardim, eu corro atrás dela. Né? Eu tento me convencer, mas é complicado. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos, revista de piche, por dentro e fora. Aí nós temos aí isso que vocês viram no filme, mas aqui vem um outro slide que eu acho que alguns de nós já visitamos isso, né? E eu acho que vale a pena. Gênesis 6,15, faça com 135 metros de comprimento, já estou dando o valor aqui calculado, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Você faz o contraste disso com o escritor de Hebreus, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, fé. Quando avisado pela fé daquilo que ele não entendia, olha que bonito que Hebreus coloca. De coisas que ainda não se via, movido pelo quê? Santo temor. Ele construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Olha que lindo.
E aí nós temos lá então o exemplo desse camarada, né, Johann Hubers, que construiu, sabe por que eu pus 2 arcas aí? Vocês reparam que tem diferença entre uma e outra? Dá para reparar ou não? Pela própria ambientação dela, você vai perceber a diferença entre a primeira e a segunda. A da esquerda, que a água é verde, certo? A da esquerda, que a água é verde, essa aqui de cima, ela é a que está, isso aqui é na Alemanha, Colônia. E lá, olha que lindo o exemplo desse homem, ele fez essa arca, tentou seguir o modelo bíblico, mas fez em escala menor, apesar que é grande como você está vendo aí. E aí ele vendeu essa arca, e com o dinheiro que ele vendeu a arca menor, ele fez a arca no tamanho da escala real. Então nós temos aqui, né, o Edu e a Sandra já foram, né? Teve mais alguém que foi, né? O João, eu já fui. É um negócio maravilhoso. Faça um benefício para você, visite a arca lá na Holanda que você vai ficar feliz. Pelo menos de entrar dentro dela e falar, pelo menos isso aqui é uma réplica de tamanho. E quem foi é lindo, né? Maravilhoso. Eu iria fácil outras vezes lá, uma viagem maravilhosa. Mas qual que é o ponto que eu estou dizendo? Por que eu estou trazendo essa informação aqui? Não é porque eu estou sendo patrocinado para mandar clientes para lá, mas é porque esse cara provou que as dimensões da arca são dimensões que flutuam. Isso é muito legal. Que a física usada no que a gente tem na Bíblia não é um número à toa. E ele foi um pouco além, ele chegou a conclusões de que, inclusive, as embarcações de hoje seguem a mesma proporção numérica da arca, para que não afundar. E ele fez isso em grande estilo. A primeira vez que ele fez isso, na verdade, ele saiu com ela navegando. Ele não pôs motor, é claro, mas ela foi guinchada, né, puxada por aqueles rebocadores para mostrar, olha, isso aqui flutua, isso aqui flutua, isso aqui é muito legal. Então eu acho que é um ponto interessante a gente saber que, para quem não acredita na possibilidade da arca, tem que responder no mínimo essa pergunta, porque coincidência, né? Você fazer um cálculo naquela época e o cálculo flutuar hoje. Vai ser coincidência lá não sei aonde. É como um amigo, um professor, um dia falando para mim sobre coincidências bíblicas, ele disse que algumas coincidências bíblicas, quando a gente pensa no número de estatística, é como você falar assim, olha, isso tem tanta chance de ser coincidência, quanto você tomar um avião de Londres para São Paulo, jogar uma carta e a carta cair na sua casa. Aí você fala, gente, carta caiu na minha casa, o piloto jogou pela janela e caiu. Isso é o máximo. Muita gente falaria o quê? Uau, fantástico. Mas aí você fica atentado e fala, vamos fazer de novo. E joga a segunda carta. E aí a segunda carta cai de novo na sua casa. Aí você fala, gente, isso aí foi o Harry Potter. Alguma coisa aconteceu. Foi a coruja lá do filme que trouxe. Tem alguma coisa nisso. Aí você faz 3 vezes. E acontece de novo, a carta cai na sua casa. Essa é a forma ilustrada de cientistas falarem como algumas coincidências bíblicas não dá para chamar de coincidência, porque seria a mesma coisa que você falar que você toma 3 aviões, joga a carta lá de cima e que a carta cai na tua casa. Numericamente falando, impossível. Certo? Nem todo mundo aqui concorda. Nenhuma vez isso é possível. Nenhuma vez isso é possível. É negócio complicadíssimo. Então, muito profundo isso. Gênesis 6,18, mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Quem que estava na arca mais no filme? Fora os animais? O cara que entrou lá, o inimigo. O capitão. Em uma palavra, o mal. O inimigo. O arqui-inimigo, a antítese de Noé. Noé é um homem justo e íntegro. O camarada que entra é o reflexo negativo de Noé, certo? E tinha também, como o pastor aqui nos lembrou, os animais, que é o que a gente sabe do texto. Pergunta, lembra quando eu falei para vocês que nós temos antes da destruição, nós temos a música, o pai da música, nós temos o pai do bronze, nós temos o pai das tendas. Perfeito. Então nós chegamos a uma conclusão que nós temos então esse conhecimento entrando dentro da arca, porque ele teve continuidade depois. Correto? Mal. Por que que no filme a gente tem o mal personificado ali?
Porque simplesmente foi uma forma dele dar cara, dar cor, colocar alguém para a gente lembrar. No meio das cobras, não precisa. Exato. Pergunta, tinha maldade na arca? Tinha, Aonde? nas pessoas. Los filhos de... Pelo menos em um. Pelo menos em um? Ninguno de los filhos de Noé. Voltando a falar sobre a influência que O Noé microfone tá... tuvo del bisavô dele, que cresceu lar saudável. Então, acho que também é o momento que os filhos de Noé, ou Noé com sua família, eles tiveram influência da parte externa também. Sim. Um deles se contaminou e levou com ele dentro da arca. Um deles, não? Não, todos os filhos viveram em esse contexto. Contexto externo, perfeito. Contexto externo. O que ela mostra aí na arca, ou seja, que foi um de eles conheciam, mas só que depois eles expressaram ou expuseram a maldade de refletou assim, no filme, sim. Mas No filme. no dia a dia também refletou Tá, depois na vida legal. deles. Então você está dizendo que, antes do Edu falar, que maldade estava na arca, os filhos viveram o mundo externo, receberam com certeza a influência externa, e então, consequentemente, o mal estava ali presente, a maldade estava ali presente. No filme, o mal estava presente através de o mal personificado em uma pessoa e num filho específico, o Cam, ou o Ham, né, que é quem faz essa conexão ali com o cara do mal. Mas nós não vamos muito lá porque isso já é muito no final. Tá, segura um pouquinho mais. Fala, Edu. Diríamos, o filho ruim de Noé, eu acho que ele ficou ruim depois que ele desceu da arca. Depois que o problema aconteceu quando ele viu a nudez do pai. E houve uma... Essa parte realmente que a gente não pode entrar agora, mas exato. Esse aí é o grande Então, ponto. acho que dentro do momento, enquanto estava na arca, ele estava em paz, né? Com certeza, mas pergunta para todos vocês. A maldade, se a gente quiser dar assim uma... Vamos falar aonde estava a maldade? A maldade está no ser humano. Em geral, independente. Se uns são mais contaminados do que o outro, a maldade atua mais forte em um e não no outro, mas está em todo mundo. Logo, não estava em um, não estava em dois, não estava em três, não estava... Exatamente. Estava nos 8. Estava nos 8. Porque Noé era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem diferente, mas era um homem. Em primeiro lugar, ele era o ser humano, tá? Existe então aqui uma ideia assim, não, mas Noé era o cara justo, íntegro, bom, Deus. Então, na verdade, a maldade estava no 7, 8 menos 1. Não. Estava em todo mundo. Estava em todo mundo. Eles levavam. Por isso que, de novo, dando mais um ponto pro filme, eu achei lindo quando Noé percebe isso e fala, nós não vamos poder continuar, a gente está carregando essa maldade, esse negócio está na gente. Esse negócio está na gente. Então, na arca tinha animais, na arca tinha casais, na arca tinha maldade nos seres humanos, na arca tinham conhecimentos que começaram anterior à arca e que passaram por dentro dela e que sobreviveram depois, ok? Vamos lá, próximo. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal. Virá um casal a você, para que sejam conservados vivos e armazenem todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhes tinha ordenado. Como que os animais chegam na arca no filme? Eles chegam, certo? Eles chegam. Então, eles estão sendo levados. Noé não fala assim, galinhas, hoje você papai dá milho, não. Há esse reconhecimento que Deus está mandando. Deus está enviando. Virá a você. Você não vai ter que catar leão aí na unha. Fique tranquilo, eles vão vir. Então, olha, aqui eu faço um parênteses. Só por essa cena para mim no filme já me alegrou a alma. De ver os animais chegando. Eu quase chorei nessa hora, de imaginar a cena. Virá a você
E virá você o quê? Eu pus aí em vermelho. Um casal. O texto bíblico está falando isso. Virá a você um casal. Um próximo ponto importante. O que acontece quando os animais vão chegando lá na arca? Eles vão logo sendo nocauteados. Um negocinho assim. Com uma fórmula ali antiga para deixar todo mundo dormindo. Olha, claro que a Bíblia não fala nada do sonífero aplicado por Noé. Mas eu gostei da ideia. Eu acho que seria... Você imagina você lá com os bichos acordados. Lá usar papelilão. Exato. Então, assim, novamente falando, está no texto? Não. Está na Bíblia? Não. Essa é uma ideia, olha, eu amei essa ideia. Eu acho que todo mundo que é pai, às vezes fica bem cansado, assim, seu filho acorda da noite, de madrugada. Ah, como eu queria a fumacinha, dorme, meu, eu preciso dormir. Né, Guilherme? Vai falar contra a fumaça que você não lembra mais como é ter filho, os bichinhos acordados à noite. Mas você imagina uma arca lotada de animais, que não são seus filhos. Cada um com barulho, cada um com desespero. Então, de novo, eu não estou aqui falando que isso que aconteceu, só estou dizendo para você que essa é a habilidade que a gente tem que ter para curtir, entender, desfrutar de cultura, de arte, de algumas extrapolações que não tem nada de nocivo. Ah, não, eu quero imaginar que tava todos os bichos berrando, que o elefante ficava que nem um doido, que tinha uns ali animais no cio, o negócio tava pegando fogo. Pense o que você quiser, fica à vontade. Não vai mudar nada, né? Que os coelhos entraram 2, saíram 500, né? Porque o coelho tem essa habilidade, né? Então, tudo bem. Oi. Exato, eles dormiram, Deus nocauteia a gente aqui, porque ficar nesse negócio não foi brincadeira. Mas o ponto aqui, fora a nossa brincadeira, é virar a você um casal. Nós estamos no ano de 2014. Nós abrimos o texto, virá a você um casal, um verso simples da Bíblia. Esse camarada aqui, Irving Finkel, ele é um dos chamados, na verdade, eu tenho curiosidade se no português usa literalmente esse termo, curador do museu. Eu não sei, porque no Brasil eu nunca tive contato com curadores. Aqui é literalmente o curator, né? E esse cara é o responsável por uma divisão dentro do Museu Britânico. Quem foi lá comigo já no Bíblia no Museu, lembra que eu mostrei essa plaquinha aqui, ó. Quando eu falei sobre o Império Babilônico, lembra? Eu falei sobre Gilgamesh, que era uma referência. Logo no final da minha visita, a gente sempre para lá nessa plaquinha, que é quando eu falo sobre uma descrição do dilúvio achado em pedras, registrado, é o que está escrito nessa pedra, que é conhecida também como o épico de Gilgamesh, que é literalmente uma história de dilúvio na história babilônica. Muito interessante. Então essa aqui é a conhecida, tá? Essa aqui em preto, você vai lá no Museu Britânico e você vê. Agora, essa que ele está aqui, com fundo vermelho e que está aqui ampliado do lado direito, olha a data que eu coloquei para vocês, 2014. Esse negócio está sendo investigado agora no Museu Britânico. Por quê? Se encontrou esse chamado tablet, né? O tablet no mundo da arqueologia não é o iPad, é um pequeno ali pedacinho de, às vezes, de coisa de uma argila endurecida, fossilizada, cristalizada. E esse cara leu, porque ele é um dos únicos que consegue ler o bendito do texto, né? Tá aí assim, a fotinho dele lá no Museu Britânico. Se você quiser ler mais, o livro está aí também para você comprar. Lançamentos recentíssimos, estamos falando de 2014. Mas o que ele leu? Que nessa narrativa, que é provavelmente a narrativa mais antiga sobre dilúvio, é claro que a narrativa não está dizendo e Deus falou com Noé. Não. Está falando do dilúvio. Ela confirma a ida na arca dos animais 2 by 2. Eles confirmam que as crianças aqui inglesas cantam, né? The animals went 2 by 2 around. É isso, né, João? Você cantou essa música ou não? Hein, Rebeca? The animals
Goes by two, around, around, the animals goes by two, um negócio assim. Os animais iam 2 a 2. E foi confirmado agora em 2014. E nós temos prova arqueológica, então, de que quando a história é falada, nos achados mais antigos, confirma a ida de casal. O que eu acho fantástico. É algo a mais além da Bíblia. Em outras palavras, se você não quer acreditar na Bíblia, você tem um outro lado histórico que também afirma o mesmo conteúdo da Bíblia. Isso é lindo. Segundo ponto, eu coloquei aqui para vocês algumas fotos, olha aqui embaixo, de aqui um desenho, uma arca redonda, e aqui do lado direito, também isso aqui seria uma mini arca. Tá? Uma mini arca. O que eu quero dizer com isso? Uma das últimas provas da arqueologia sobre isso que eu falei para vocês, que o Johann Hilbers fez, que a arca flutua, que as medidas da arca fazem flutuar. Também tem sido descoberto agora, apesar disso não ser atual, mas as conclusões estão vindo agora, de que o povo da Babilônia, principalmente região do Iraque, eles já faziam essas embarcações, nem se sabe quando foi a primeira, de barcos flutuantes. O que dá mais uma força para essa possibilidade. Esses barcos não eram tão frágeis que não poderiam flutuar, como alguns tentam dizer. Porque, por exemplo, se você quiser saber sobre embarcação na época de Jesus, você vai lá ao redor do Mar da Galileia hoje, saúde, ao redor do Mar da Galileia você vai ver ali um achado, um barco chamado o barco da época de Jesus. Está lá num kibutz, e que é literalmente a carcaça mostrando que, na época de Jesus, sim, no Mar da Galileia, existia sim barcos de pescadores. Por que isso é importante? É importante porque a crítica quer sempre denegrir tudo que a Bíblia diz. Então, quando você consegue provar, não, nós temos aqui achado de que tem barco que flutuava, que caberia com certeza 12, 15 pessoas, isso é fato. Brigue com outra coisa, mas isso você não pode brigar. Então, o que a arqueologia está dizendo agora é que esses povos tinham uma certa ciência ou conhecimento de fazer embarcações que flutuavam. E é assim que eles vão tentando dar mais e mais informações sobre o contexto. O nosso tempo já está avançado, então acho que eu vou parar por aqui, porque a gente vai ter que entrar em mais exegese. Perguntas, então, até aqui. Vamos lá. Perguntas? A observação que eu desejo fazer a respeito do sonorífero, né? Sim. Dado no filme aos animais, Ok. biblicamente não tem respaldo, Uhum. porque o Senhor Deus, exatamente no capítulo 6, no versículo 21, 6:21, vamos lá. isso, na minha tradução diz assim, nesta tradução, Uhum. diz assim, leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Exato. Se referindo a todos que estão dentro da arca. Exato. Aonde eu quero só fazer uma leve observação, que eu acredito, estava conversando com Marialva, piamente que como Deus levou 2 a 2 para dentro da arca, Deus também não permitiu que os animais se reproduzissem. Porque a Bíblia não fala que os animais não se reproduziram dentro da arca. Porém, é óbvio que aquela arca não poderia ficar simplesmente 14 meses flutuando, que foi o que aconteceu até quando pousou novamente lá no Monte Ararat, e sem ter, no mínimo, triplicado se os animais tivessem se reproduzindo. Exato, exato. Então, nós temos aí já uma primeira base para dizer que um milagre de Deus aconteceu nesta questão dos animais não se reproduzirem. Nós sabemos que não temos base bíblica, mas isso é um pensamento coerente, confirmando, vamos dizer assim, dando uma base para o sonoríferozinho lá do filme. A outra coisa é que, sem dúvida, Deus tinha... Na nossa cabeça, a gente sabe que Deus tinha que fazer aqueles animais ficarem
calmos, porque não é uma questão de um mês, são 14 meses, todo tipo de animal ali dentro, quieto, sem criar problema. E se movimentar, né? Se Porque o movimentando tamanho, pra lá dependendo e do pra cá, tamanho, problema não é? sério. Então, nós observamos que, ainda bem que aconteceu isso, porque a infidelidade deste autor, ao fazer o filme, de colocar 2 crianças que nasceram dentro da arca, é uma grande mentira. Não só porque a Bíblia diz que 8 foram, Exato, exato, né? exato. 4 e 4. Né? Mas que não houve reprodução nenhuma depois, quando saiu, não se falou. E os filhos de Noé, tal, que tiveram vários filhos. Exato, exato. Então, a gente vê que, realmente, uma base do sonorífero poderia, sim, seria um milagre de Deus. Controle de Deus. Né? O controle de Deus. Né? E isso mesmo vai desmentir a possibilidade do filme ter colocado 2 criancinhas que nasceram dentro da arca. Né? Como eu disse, muito bem colocado, como eu disse, a nossa apreciação tem que ser simplesmente artística. Artística. Cultural. Ir com tranquilidade, olhar e falar, realmente não é isso, mas ponto final. Ponto final. Porque nós não temos conclusões absolutas, nós temos, como o pastor aqui fez, conclusões de lógica, de pensamento baseado no que a gente lê. Mas é só. É só. É só. E tem algumas que a gente chega, conclusão óbvia. Mas tem outras que a gente fala, mesmo sendo óbvio, fica ainda outros pontos. Então, não pertence a gente. Não pertence a gente. Vai lá, Sandra. Não, só complementar, não, só assim, um palpite, né? Que eu até comentei com o Edu que eu vi uma frase esses dias, quando estava assim, agora já está mais calma, mas estava essa polêmica do filme. Sim. E era uma coisa, alguém resumiu, eu achei que perfeitamente. Falando, o grande problema é o seguinte, eu, por exemplo, fui assistir com a minha família, eu fui fazer um passeio com a minha família. Legal. O problema é que as pessoas têm buscado as igrejas hoje procurando entretenimento e foram no cinema procurar estudo bíblico. Então, Perfeito, e eu achei isso perfeito. perfeito. Eu falei, caramba, não é para estudar Bíblia, estuda a Bíblia aqui, ó. Exatamente. Então, resume nisso, né? Perfeito. Santa pessoa que fez esse comentário, Apesar de ser maravilhoso. muito complicado você imaginar toda essa situação no momento, assim. Vamos supor, dilúvio pegando, a ira de Deus caindo, animais quietos dentro da arca, gente berrando do lado de fora. É muito complicado, catando desde o começo até o fim. Não se imagina o que passa lá dentro. Não tem como chegar numa conclusão. Porque se eu for colocar o meu ponto de vista, Noé tinha que beber mesmo depois. Você está entendendo o meu ponto de vista? Pra ficar leve depois de Porque tudo isso. acho que a maior tristeza que o filme catou ali, imagina rolando esse dilúvio, então imagina o tempo, as pessoas correndo, imagine tudo isso. Muito Mesmo legal, ele ter Marcos. falado que as pessoas que veio numa hora desprevenido, a Bíblia fala. Exato, que caiu, exato. Sim. Ninguém estava esperando. Sim. Mas mesmo assim, eles já pensaram, vamos para a arca, vamos para a nave lá, para a nave mãe, é lá que é a salvação. E eu fico imaginando ali o pessoal. O drama, que né? nem o drama lá e como que vai estar lá dentro. Com certeza daria para ouvir. Ou selou até o áudio. Eu acho que a palavra que eu acho que a gente pode ficar foi essa conclusão do controle de Deus. O controle de Deus, sim, é absoluto. Mas, gente, nós sabemos disso. Eu acho que a gente tem que trazer um pouco da nossa vida para interpretar fatos. Quantas vezes Deus está no controle e a gente diz uns para os outros, Deus está no controle, mas não é por isso que você deixou de sofrer. Deus está no controle, mas eu estou passando um momento dos infernos. Deus está no controle, mas os bichos estão berrando. Deus está no controle, mas eu estou sofrendo pelos que estão fora da arca na minha família. E é terrível. Deus está no controle, mas nós vamos passar por isso aí até vir o sol e a gente abrir as portas para um novo momento. E oxalá que a gente não enche a cara no final. Mas Deus está no controle. Então é uma linha muito fina que realmente a gente só pode pegar o que o texto nos informa, tentar ficar com aquilo, lembrar desse ponto, o que é entretenimento, sem crise, sem nenhuma neura,
Mas, no mínimo, parar para fazer essas reflexões que pelo menos nos levam para um nível a mais. E que é a função, como a Sandra falou, do estudo bíblico. Legal, gente? Valeu, então. Até a próxima aula 3, se Deus quiser, logo mais. Valeu. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.